Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de SunnyB de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos aprender a fazer a exportação dos dados de traçado, feitos no QGIS, para o futuro dimensionamento na planilha de cálculos. Os dados a serem exportados serão os dados do traçado e dos dispositivos de inspeção. Eles contêm extensão, identificação dos trechos, as cotas de terreno, a informação das unidades de contribuição, onde elas estão sendo lançadas, e o número de lotes, respectivo, para início e fim de plano. Aqui, nós vamos fornecer um projeto já finalizado, para que vocês possam trabalhar nele, caso vocês não tenham finalizado o projeto de vocês. E nele nós temos o traçado da rede básica, dividido em 3 subbacias. Então a gente tem a subbacia que eu estou denominando de subbacia A, B e C. Cada uma possui um ponto final, sendo que as bacias B e C estão se conectando a futuras estações de bombeamento, e também temos o conduto forçado que vai enviar a vazão de esgoto dessas bombas até o local onde está estimado a implantação da estação de tratamento de esgoto. E, por sua vez, o microsistema A, que é o que a gente já trabalhou nos exemplos anteriores, vai chegar diretamente por gravidade dentro da área onde vai ficar localizada a estação de tratamento de esgoto. Nesse projeto, já foram feitos alguns ajustes que foram verificados em campo, então a cota de alguns pontos foi alterada manualmente, o que pode ter alterado o sentido de escoamento de algum dos trechos, mas isso foi tudo verificando em campo para saber se a topografia estava correta ou se eram necessários ajustes. Nós também possuímos algumas camadas auxiliares dentro da camada dos trechos que pode nos auxiliar durante o cálculo e dimensionamento da rede. Algum deles que eu vou mostrar aqui para vocês, que podem ser utilizados. Por exemplo, eu sei que esses trechos aqui da rede, eles se encontram na calçada. Então eu posso selecionar eles. Selecionei todos esses trechos. E agora na tabela de atributos, então eu vou abrir a tabela de atributos dos trechos, eu possuo o campo chamado AUX-POS, que seria auxiliar de posição. Então eu vou mandar ele enviar para cima as feições selecionadas. Foram essas aqui. E se eu colocar no campo auxiliar de posição o valor 1, eu vou mandar atualizar os selecionados. Ele salvou aqui como valor 1. Na planilha de dimensionamento, ele vai entender que isso está na calçada, então ele vai adotar o recobrimento de calçada ao invés de adotar o recobrimento de rua. Recobrimento mínimo da rede, no caso. E a gente tem alguns outros que são úteis, por exemplo, os auxiliares de profundidade. Então, vamos pegar aqui, em algum trecho da rede, a gente pode dizer que, por exemplo, nesse trecho aqui, a gente vai ter uma interferência. Então esse prédio, ele para se ligar nesse ponto da rede, vai precisar que a gente aprofunde a rede aqui a um mínimo de 3 metros, por exemplo. Então a gente pode vir aqui, selecionar esse trecho, abre a tabela de atributo, vamos enviar o trecho selecionado para cima. Então é esse trecho aqui. E nele, a gente vem no auxiliar de profundidade. A gente tem para o ponto inicial e para o ponto final. Então eu vou dizer que aqui na profundidade do ponto inicial, vou habilitar a edição, eu tenho que ter no mínimo 3 metros de recobrimento. Então ele vai, se eu der um salvar, ele vai exportar essa informação e eu vou conseguir visualizar ela ao lado da profundidade dos trechos na planilha. Então eu vou lendo isso, eu posso saber que eu tenho que forçar a profundidade nesse ponto a 3 metros. Além disso, nós temos aqui a camada das unidades de contribuição. Então, algumas quadras possuem mais de uma camada, com mais de um ponto de lançamento na rede básica. E nós temos aqui considerado uma vazão concentrada referente a essa área, sendo lançada nesse ponto, porque nessa área está previsto a implantação de um condomínio. Como a gente pode ver aqui, já possuem até algumas casas e um pedaço da infraestrutura do condomínio aqui na entrada. A gente está considerando essa vazão nesse ponto da rede.
Então, trabalhando ou com esse projeto ou com o projeto de vocês, a ferramenta de exportar, que é essa ferramenta exportar dados das camadas de trechos e de nós, ela já vai fazer uma verificação antes de exportar os dados para que a gente não mande para a planilha de cálculo dados com problemas. Mas alguns dados, como o nome das unidades de contribuição, para a gente evitar de ter um nome duplicado, eles não são verificados. Então, esse tipo de coisa é importante a gente verificar antes. Além disso, é importante que todos os trechos iniciais estejam começando com o número 1. Então, o coletor C, porque ele está no microsistema C, underline 1, que seria o C1, e o trecho 1. Então, todos os trechos iniciais devem começar com 1, e ao contrário disso, a gente não pode ter algum trecho intermediário que está recebendo outras ligações de outros trechos com o nome 1. Então, essas verificações são importantes para que a planilha de cálculo funcione da maneira correta. Então, eu vou usar a ferramenta aqui, clico com o botão esquerdo do mouse, ele vai surgir essa janela, e eu tenho a opção de exportar apenas trechos selecionados, ou se eu não marcar aqui, ele vai exportar tudo. Clico aqui para dizer onde eu quero salvar, e vou dar um nome aqui, já está na pasta do meu projeto, eu vou dar um nome, exportação QGIS. Vou dar um nome de completo, porque eu vou também fazer uma exportação só de alguns trechos. Clique em OK. Ele está carregando. E já exportou. E eu vou exportar somente o microsistema A, para a gente fazer alguns testes depois, durante o dimensionamento. Então eu vou vir aqui na aba de trechos, e vou fazer aquela mesma seleção que a gente utilizava para o número de pontos de serviço, vou fazer para os trechos. Eu venho aqui dentro, de selecionar a feição através de polígono, clico com o botão direito, vou dizer que é a bacia de esgotamento, que eu quero fazer a máscara. Ele já selecionou todos os trechos aqui dentro. Vou dar mais uma verificada para saber se selecionou tudo, se ficou algum de fora. Faltou o último trecho aqui, seleciono ele. Então eu tenho 72 feições. Vou aqui de novo na ferramenta de exportar. Agora eu marco a caixa. E eu vou trocar o nome para underline A, porque é a subbacia A. Clico em salvar, dou um OK. Bom, vindo na pasta do projeto, a gente tem dois arquivos aqui, que se eu abrir eles, ele vai ser aberto diretamente com o Excel, mas na verdade ele é um arquivo de texto, separado por vírgula. Então eu tenho aqui, cada linha dessa é um trecho, as colunas são os atributos, e esses atributos dizem respeito tanto aos trechos quanto aos nós. Ele vem o conjunto já feito. Então, por exemplo, o trecho 11, A11, tem a extensão dele, tem alguns dados coordenadas, o número de lotes para início e fim de plano, qual é a quadra que está contribuindo nele, e no final tem o nome dos nós. Então, além do nome dos nós, eu vou ter as cotas. Cota de início e cota de fim, que seria montante e jusante desse trecho. Aqui eu tenho a rede completa. E o outro arquivo que eu exportei vai conter somente os trechos da subbacia A. Então todos os trechos aqui vão começar com A. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos. E qualquer dúvida, vocês podem utilizar o portal aqui do curso.